Olá, ascendentes! Estamos aqui para mais um episódio desse podcast que tem uma novidade para contar para vocês. Foi considerado o melhor podcast de Patos de Minas pelo Melhores do Ano. Olha só que incrível! Eu fico muito feliz que vocês têm gostado de acompanhar esse conteúdo que realmente é feito com muito carinho para você ascender em todas as áreas da sua vida. Hoje nós vamos falar de assuntos muito interessantes, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre produtos farmacêuticos, vamos falar sobre luxo, sobre personalização, muita coisa para enriquecer aí o seu conteúdo e vai ser demais. Estou hoje com uma presença maravilhosa, a Yara, que é farmacêutica, sócia proprietária da Bioativa, essa farmácia de manipulação que tem crescido muito em Patos de Minas, tem se destacado. Então, Yara, conta pra gente quem é a Yara Martins. Obrigada, Renata. Bom, primeiro eu gostaria, de agradecer pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui perto, de você, uma pessoa tão iluminada, que acende mesmo, a gente. Eu falo que você acende as pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem é a Yara, A Yara é uma farmacêutica, sou mãe do Henrique e da Cecília, esposa do Eduardo, uma pessoa apaixonada, pela vida, por cuidar de pessoas. Resumindo, essa é a Yara. Linda, a Yara é linda, Porque ela já tem isso no coração, de servir, de contribuir. E a sua área é maravilhosa, Porque você consegue modificar as pessoas de dentro para fora, a nível celular. E isso é algo maravilhoso. E eu quero saber se você sempre quis ser farmacêutica, isso sempre foi um desejo do seu coração, desde criança. Como que foi a sua trajetória até você descobrir que essa realmente era a sua vocação, que ia brilhar os seus olhos? Então, Renata, a minha família sempre foi uma família de empreendedores, Então, trabalhar está no sangue da minha família. Eu tenho um exemplo, da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito trabalhadora, Ela cuidou de nós 4, nós somos 4 irmãos, e ela cuidou de nós 4 com o suor e a força do trabalho dela. E a minha irmã, somos 4, A minha irmã mais velha que eu sou a mais nova, ela é farmacêutica. Ela ingressou nessa área primeiro. Então foi através dela que eu fiz farmácia também, que eu apaixonei por essa área. Nunca quis, nem pensava, quando eu era criança, eu queria ser professora. Que também, segui nessa minha carreira de farmacêutica, eu também segui essa área, Eu dei aula na faculdade durante 9 anos para o curso de farmácia. Então, fui influenciada por ela, pela minha irmã, que já tinha amor ali na profissão farmacêutica. Só que a minha irmã, ela seguiu a área de bioquímica. Sim. É bem diferente da minha, Eu falo na assim, prática, a gente brinca, que eu falo assim, eu não dou conta. Ela fala assim, mas manipulação, eu não dou conta de fazer bolo, porque a manipulação é muito uma receita, A gente segue realmente uma receita. Sim. E eu falo assim, nossa, mas eu não dou conta de sentir aqueles cheiros lá, de fazer análises com os sangue, excrementos, Enfim. É tão lindo, porque cada um tem um talento, Sim. Yara? Deus nos deu dons diferentes e isso é muito lindo, cada um realizando a sua maneira, com a sua excelência. E você acabou de comentar aí que realmente foi professora, deu aula na Universidade de Patos de Minas, a IFPM. E como foi a sua experiência enquanto professora? Você conseguiu despertar essa mesma paixão nos seus alunos? Você sentia isso? Como que tá as universidades hoje? Porque eu fiz, a minha primeira formação foi educação física, depois eu fiz direito, e assim, eu sentia que muitas das pessoas que estavam ali, elas parece que não queriam estar ali,
Eu não sei o que que acontece, mas não sei se porque escolhem a profissão muito jovens, mas como que você sentia esses jovens? Como foi essa experiência? Renata, diferente da minha formação, porque quando eu estudava, né, os meus colegas, nós tínhamos todos uma faixa etária e todos nós estávamos ali apenas para estudar. Uhum. Já quando eu fui professora, quando eu ministrei aulas, os meus alunos eram alunos mais velhos que já estavam no mercado farmacêutico. Então eles já trabalhavam, né, na área e estavam ali justamente para melhorar, né, para crescer, para crescimento mesmo, para adquirir o diploma. Mas o conhecimento deles, da maioria, da grande maioria, era da prática mesmo farmacêutica, né? Eles queriam um diploma mesmo para agregar valor ali naquele trabalho, para somar. Então, eram muito interessados, né? Eles se interessavam, eles eram muito dedicados, apesar de que também na minha turma também éramos, né? Mas eles ali já tinham uma maturidade, né? Já estavam ali com um conhecimento, com uma carga, né, de conhecimento que é super importante, né, muito grande. Então, assim, na minha área, graças a Deus, eu consegui influenciar muitos alunos, né? Porque outros caminharam para a mesma área que eu, que é a área magistral. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu dei aula durante 9 anos. Eu fui madrinha, acho que de 7 ou 8 turmas do curso de farmácia. Foi uma professora amadíssima. Então, fui. No início, eles não gostavam muito de mim, não, porque minhas provas, né, minhas matérias, minhas disciplinas tinham muito cálculo, tinha muita matemática e, assim, eles encontraram muita dificuldade. Mas nada que, né, o tempo, que a gente pudesse amenizar aquele sofrimento que eles tinham ali naquele primeiro impacto. Mas foi muito agradável. Ai, que bom, eu fico feliz, porque às vezes me preocupa, né, essa falta de interesse, às vezes, dessas gerações mais jovens, mas eles têm interesse também em outras coisas, e esse conflito de gerações eu acho que sempre vai haver, a gente tem que tentar realmente harmonizar com todas as gerações, porque enquanto eles às vezes têm dificuldade em concentração, eles dão um banho na gente em tecnologia, né? Enfim, fico muito feliz que você tenha transbordado na vida desses jovens profissionais, porque eu sei que você tem muito talento e muito profissionalismo. Isso é algo que me chama atenção, Yara, a sua maneira de fazer com perfeição, a sua maneira de fazer buscando a excelência. E seguir uma receita, como você mesma disse, ela tem que ser à risca. Sim. Porque não adianta você trabalhar com manipulação, sendo que você não garante que aquele produto que a pessoa vai lá buscar tem realmente aqueles insumos, né? Acho que a palavra é essa, eu não sei se a palavra técnica é essa, aqueles insumos que ela foi buscar, porque a gente vê muito, Yara, produtos que não têm os insumos, que não trazem os benefícios. Eu agora tem vários produtos, né, da sua farmácia que eu uso, daqui a pouco nós vamos mostrar algumas coisas dos seus personalizados, mas o ômega 3, por exemplo, que eu estou usando, manipulado lá na Bioativa, eu já senti muita diferença, né? Então, conta pra gente como que é feito esse seu detalhamento, essa sua parte de manipulação, como que você garante essa excelência no cumprimento das receitas? Então, Renata, infelizmente, né, hoje a qualidade ela virou um diferencial. Não deveria, né? Não deveria, né? A qualidade ela devia ser o intrínseca, básico, né? O básico, mas ela virou um diferencial muito grande. E foi vendo, né? E foi nesse diferencial, foi analisando, né, o mercado mundial, né? Não preciso nem falar que é só aqui de Patos, mas do Brasil inteiro. Eu vi que eu conseguiria me destacar, né? Eu ia conseguir um lugarzinho, um espaço no mercado através de um trabalho bem feito.
Então, a qualidade, né, o rigor de escolher um fornecedor, de escolher uma matéria-prima, porque hoje a gente tem no mercado diversas matérias-primas que têm a mesma função, com o mesmo nome. Então, ter esse olhar crítico, né, do teor ali, de cada insumo, seja ele a mesma, né, o mesmo ativo farmacêutico, é muito importante. Então, foi pegando nesses detalhes que eu vi que haveria, né, uma grande chance de poder contribuir para que aquele medicamento tivesse a mesma função ou reação, aquilo que o médico, né, prescreveu ali. Então, foi pensando nisso, nós decidimos não, né? Porque é uma regra. Você seguir a receita de acordo com o que está escrito é uma regra, é uma exigência. Então, seguindo essa receita, né, de acordo com o que o médico prescreveu, sem substituir princípios ativos, né, sem fazendo um cálculo específico, é que tem alguns termos que são muito técnicos, eu fico com medo de falar aqui e as pessoas não entender, mas, por exemplo, eu estou em uma mentoria que é sobre fatores de correção. Alguns insumos farmacêuticos, eles não vêm com a concentração do teor 100%. Eles vêm, é como se eles viessem diluídos. De fábrica, né? Então, quando ele vem diluído de fábrica, nós farmacêuticos, a gente precisa fazer uma correção desse teor para que naquele medicamento saia o princípio ativo 100%. Né, para que ele tenha 100% daquela concentração que o médico prescreveu. Então, e isso é uma dúvida muito grande, por exemplo, nos minerais, né? Por exemplo, hoje nós temos magnésios de complexos diferentes, por exemplo, de malato, quelato, treonato, inositol, tudo magnésio, e cada um com um teor diferente. Né? Então é preciso saber se ali naquela prescrição o médico, quando ele prescreveu, será que ele pensou? Será que ele sabe que aquele medicamento, que aquele insumo é diluído? Será que ele não sabe? Então a gente precisa ter esse olhar, né, crítico para fazer com que naquele medicamento vá realmente a prescrição, aquilo que o médico está prescrevendo naquela dosagem. É um olhar muito cuidadoso, sim, é uma matemática, sim, mesmo, né? Precisa ter cálculos. Então, e é uma profissão, acho que combina muito com você, né? Com a sua essência, né? Por isso eu acho que você faz muito bem feito. E aqui eu quero deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. Percebem como a Yara conseguiu se destacar no mercado? Simplesmente fazendo o que precisava ser feito, bem feito, com as ferramentas que ela tinha, tá? Então, às vezes, a gente fica quebrando muito a cabeça para se destacar no mercado, na nossa área, tentando fazer algo muito mirabolante, sendo que, muitas vezes, o básico bem feito é exatamente o que vai trazer o seu diferencial. Guarda esse insight aí. Eu tive uma professora na pós-graduação que ela deixou uma frase, e eu sempre terminava as minhas aulas também da faculdade com a mesma frase. Ela dizia assim: tudo que deve ser feito vale a pena ser bem feito. Muito bom. Aqui, eu chego até a arrepiar também, Yara. É isso então, mesmo. Vale a pena ser bem feito. Vale a pena ser bem feito. Eu sempre também honrei essa frase, mesmo sem conhecê-la, porque tudo que eu faço, eu também gosto de me entregar, eu gosto de fazer com intensidade, eu gosto de fazer o meu melhor. E hoje eu descobri outra coincidência, nós também somos 4, são 4 mulheres na sua casa? São 3 mulheres e um homem. Ah, o seu tem um homem, porque lá em casa somos 4 mulheres, eu também sou a caçula. Inclusive, eu comecei na dança lá atrás, sob influência da minha irmã. Então, a família, ela tem, né, essa base muito gostosa. Mas, Yara, meus últimos eventos, você esteve participando comigo dos Segredos do Luxo, da 9ª edição em Patos de Minas, da 10ª edição em Uberlândia. Espero também que você esteja na 11ª em São Paulo, na 12ª em São Gotardo, que já estão com agendas prontas. E você
sempre nos presenteando com produtos personalizados. Esse aqui, por exemplo, você fez especialmente para a 10ª edição dos Segredos do Luxo. Esse daqui você fez para a nona, para a nona, né? Para a nona edição. Esse daqui você fez para minha amiga e parceira Ellen Clécia. Gente, esse produto, ele é simplesmente maravilhoso. São batons que vem nessa caixinha. Primeiro que tem uma apresentação luxuosa, né? É muito lindo. Esse aqui eu estou hoje com ele, olha gente, esse batom lindíssimo. Esse aqui você fez para o Mastermind da Michelle Lima, da qual eu faço parte, fui presenteada. Então, isso aqui vale milhões, Yara. Por quê? Toda marca hoje busca se destacar e fazer personalizados, mimos personalizados para estar ali reafirmando a sua marca, trazendo o seu nome para eventos, colaborando com outras pessoas em eventos de outras pessoas, trazendo e reforçando a sua marca. Como que vocês tiveram essa ideia? Eu imagino que o Dudu também esteja junto aí desse movimento de trabalhar com esses personalizados maravilhosos. Como que é feito esse trabalho? Fala um pouquinho sobre isso. Então, esses personalizados era uma dor que eu tinha, que eu trabalhei como farmacêutica, né, em outras empresas, e é assim, eu fui apaixonada por todos os lugares que eu trabalhei, né, tenho um carinho muito grande por eles, uma gratidão muito grande por eles, mas eu tinha uma dor, Renata, que, sabe, faltava algo. Era muito frio aquilo. Então, quando, né, nós assumimos a direção da Bioativa, eu já tinha uma empresa de personalizados, né, chamava Arte e Luxo Personalizados, no qual eu fazia personalizados para festas infantis. E isso, assim, era um artesanato, né? Era uma empresa de artesanato. E isso, com a gerência, né, com a abertura da Bioativa, eu tive que me desvincular disso, né, eu tive que dedicar todo o meu tempo para a Bioativa, e isso estava me fazendo muita falta, né, e já era a dor que eu tinha dos outros trabalhos que eu desenvolvia, e foi uma forma de humanizar, né, ter deixado a arte luxo me fez muita falta. E aí eu fiquei pensando, gente, mas por que não, né? O medicamento manipulado, ele é altamente personalizado, ele é feito para aquela pessoa. Nenhum manipulado é igual ao outro, né? Às vezes tem coincidências em que o médico prescreve, sim, o mesmo medicamento para vários pacientes, mas na grande maioria não. E eu falei, por que não? Né? Por que não unir aquilo que eu sentia falta na farmácia? Então nós criamos, né, os produtos de marca própria, né, que é para dar autoridade para as pessoas, né, que tenham o desejo de ter um cosmético, um produto com a sua marca. E isso já no Brasil inteiro já é muito comum, né, tem indústrias que fazem isso. Então, o diferencial da Bioativa é fazer algo que tenha realmente efeito, né, seja um cosmético ou um suplemento, né, algo que seja muito bem elaborado. Por exemplo, hoje tem empresas, né, de marca própria que já sofreram processos, que já foram pessoas foram presas porque colocavam cimento ali naquele produto. Ai, meu Deus, aí você pensa, né? Então, por isso, né, pensando nisso também, nós desejamos, né, a gente idealizou fazer um produto que realmente faça diferença na vida das pessoas, né? Olha que bela você está. Obrigada. E esse aqui, gente, especialmente esse creme facial hidratante rejuvenescedor, eu estou apaixonada, né, com ele. E nós já tivemos venda dele. Gente, é uma delícia passar. Hoje mesmo eu passei também. Passar na pele, ele tem uma textura gostosa, ele tem um aroma gostoso. Você vê que é tudo muito bem preparado, né, Yara? Eu achei linda a sua história de unir
a sua arte, né, com artesanato, com a personalização. Eu acho que trouxe alma para a Bioativa, trouxe humanização, trouxe essência, trouxe essa vibração poderosa, né, que a Bioativa conseguiu, né, resgatar e se diferenciar no mercado. Você está de parabéns, viu? Yara, e me conta também um pouco sobre a Yara, sem ser a Yara profissional bioativa, como você é enquanto pessoa, o que você gosta, né? Você com os seus filhos, com o seu marido, como que é a sua vida? As pessoas têm muita curiosidade, porque a gente tem essa capa, né, empresária, Renata empresária, Yara empresária. As pessoas às vezes me perguntam quantas horas tem meu dia. Eu falo assim, gente, meu dia tem 24 como o seu, né? É simplesmente uma questão de gestão de tempo, de organização. Eu também tenho meu momento com o meu marido, tenho momento com os meus filhos. Hoje meu filho, inclusive, caçula, estava com a garganta inflamada, eu cancelei um compromisso para passar a tarde com ele, para mimar, né, para dar o remedinho, para ficar do lado. Então, assim, como que é esse seu lado, Yara? Você é uma pessoa tímida, eu sei, né? Isso eu já sei, mas o que mais que está nessa mulher encantadora? Ai, que difícil. Então, eu fui mãe muito nova, né? Eu tive o Henrique com 19 anos, o Henrique é meu primogênito. O Henrique, hoje, ele tá com 24 anos. É um menino maravilhoso, eu tô arrepiando de novo, vou ficar emocionada. O Henrique é muito inteligente, então, assim, eu tenho um carinho muito grande de falar que o Henrique, ele me ensinou o que é o amor de verdade. Porque assim, a gente, né, eu sou divorciada, né, meus dois filhos são do meu primeiro casamento, mas ele veio para me ensinar o que é o amor, que a gente não tinha, né, eu não sabia o que era. E quando ele veio, eu já sabia cuidar de crianças porque eu cuidei dos meus sobrinhos, da minha irmã mais velha. Então, eu que cuidava, ela até me pagava como babá. Às vezes, assim, eu falo que foi meu primeiro emprego, sabe? Yara, eu tive babá. O meu primeiro filho com 36, eu não sabia absolutamente nada. Eu tinha 19 e eu cuidei dele sozinha, né? Então. Eu fui para casa, eu já cuidava dele. Aqui eu morava também com a minha mãe, né? Nessa época. Então, eu tive, lógico, o apoio dela todos esses anos. Mas eu já sabia cuidar, então chorava à noite, eu cuidava. Nossa, eu estava na faculdade, né? Eu estava no meu segundo ano de faculdade. Eu lembro assim de cada detalhe. Eu lembro dele deitar na mesa. Eu forrava, né? A mesa, acolchoava a mesa, deitava ele ali e estudava do lado. Caderno, livro, estudando do lado. Na faculdade, ele ia todos os dias, 9 horas da manhã, ele chegava para amamentar. Aí meus professores já sabiam, Yara, tá na hora de sair para amamentar. Então, e o Henrique, assim, ele é muito inteligente, hoje ele tá trabalhando, faz direito, tá terminando o curso de direito, tenho certeza que vai seguir aí um caminho de sucesso. E a Cecília, né, que eu falo que é minha pituquinha, já tá fazendo 15 anos. É uma pituquinha. Vai fazer 15 anos, eu falo que ela é minha menininha ainda. O Henrique é muito meigo, a Cecília já tem uma personalidade muito forte. Eu falo assim, gente, como é que eu criei esses dois tão diferentes, né? Porque foram criados no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. Minha mãe me ajudou muito, ela sempre foi minha rede de apoio, então eu deixava eles na casa da minha mãe para ir trabalhar. E a Cecília, né? Uma dançarina, uma líder de torcida, na verdade, fantástica. Ela tem sido o meu apoio. Ela é maravilhosa, Renata. Ela me ajuda em tudo. Nesse primeiro ano de Bioativa, nossa, ela me ajudou demais. Ela foi meu braço forte, sabe? Eu fico até assim... eu fiquei com medo um certo tempo de ter dado tantas responsabilidades para ela, mas ela assumiu muito bem, sabe? Ela ajudou muito, foi realmente assim um apoio muito grande. Eu queria até agradecer, né, a ela por isso.
sabe fazer de tudo, é despachada, sabe? Hoje ela foi lá na farmácia e falou assim, nossa, mas as pessoas não estão sabendo atender, eu tô precisando comprar meu presente de amigo oculto, e a pessoa, que mãe, não quer vender não. Olha mãe, aí eu falou, até com a minha funcionária, falou assim, ó Márcia, quando o povo lhe mandar mensagem aqui na farmácia, você vende, você não fica enrolando assim, desse jeito. Yara, ela veio pra te colocar pra frente, essa menina. Foi, ela é bem pra frente. E o Dudu, né, que chegou na minha vida, assim, num momento muito difícil, já tem 11 anos que nós estamos juntos, ele chegou num momento muito difícil, em que eu já tinha um tempo que eu tinha me divorciado, estava morando na casa da minha mãe, e gente do céu, sair da casa de mãe é fácil, mas voltar é muito difícil, né? Já passei. Mas graças a Deus, a minha mãe sempre foi tudo para mim, sempre me ajudou, então assim, não tenho nada a reclamar. Mas, né, vi a necessidade de ir para minha casinha, de ter as minhas coisas, de seguir a minha vida, né? E o Dudu chegou nesse momento. Ele trouxe calmaria, ele me trouxe e assim, muita aventura também, porque na mesma hora que ele me acalmava, que ele me ensinou a tirar as pedras das costas. Ele falava assim, pra que você tá carregando esse saco? Larga esse saco aí. Isso. Porque a gente se cobra muito, né? Eu fui ensinada, Renata, até vendo a minha própria mãe, né, nas dificuldades da vida, a sempre ser muito forte, né? A aguentar tudo, a fazer Yara, acontecer. Mas vamos fazer só um parênteses aí, porque isso é muito importante, porque eu tenho certeza que tem outras mulheres maravilhas nos assistindo, mulheres que tentam fazer tudo, ser tudo, e ao mesmo tempo carregar as dores do mundo, e a gente tem que se permitir, Yara, ser cuidada. Isso. Nós temos que nos permitir ser cuidadas. Isso é uma bênção. Isso é assumir também o nosso papel enquanto mulheres femininas, ser cuidadas. A gente pode ir sim para o mercado de trabalho, mas tem coisas que não são para nós. A gente não precisa assumir todas essas responsabilidades. Que bom que o Dudu entrou na sua vida para te despertar para isso. Sim, e ele é isso, né? Ele veio para cuidar de mim, e foi muito difícil, Renata, eu às vezes ainda tenho essa dificuldade de aceitar, tem hora que eu preciso pensar, peraí, eu não preciso carregar esse peso, agora eu tô falando de peso de, por exemplo, vou arrastar essa mesa, né, pra quê? Eu tenho ele é forte, né, mas ele veio realmente para cuidar de mim, para me ensinar que a vida não é só trabalho, né, e ele gosta muito de viajar, nossa, a gente já fez... Eu conheci muitos lugares, eu não conhecia lugar nenhum, né, quando eu o conheci, e com ele a gente pôde viajar, né, conheci vários lugares, pude descansar com ele, né, eu tô arrepiando de novo. Que bom, eu fico feliz de trazer essas emoções. E hoje, né, ele também é um apoio lá na Bioativa para mim muito forte. Eu falo assim, a Cecília foi um braço forte e o Dudu foi meus braços, minhas pernas, ele foi tudo. Ele me apoiou muito, ele me apoia em tudo, né, tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto, tem hora que eu sei que eu nem preciso perguntar para ele, né, mas eu gosto de perguntar, Dudu, assim, me ajuda nisso, o que você acha, você gostou? A gente tá sempre junto, tomando todas as decisões. Que lindo, eu acho muito bonito vocês dois, acho que vocês se completam mesmo, né? O Dudu, para quem não sabe, ele também tem uma agência de marketing, ele faz o marketing da Bioativa, uma pessoa muito preparada, muito inteligente, e a Yara é essa pessoa sensacional, então vocês fazem uma bela dupla. Eu falo, é a tampa e a panela, né? É, a tampa e a panela. Mas você falou dos seus filhos, você falou do seu marido, e eu quero saber do que você gosta. Então, Renata, você tem algum hobby? Eu fiz do meu hobby, porque eu amo artesanato, eu amo papelaria, eu amo, sabe,
fazer coisinhas, mas eu fiz do meu hobby o meu trabalho, né? Durante 9 anos, na verdade, foi até o Dudu que despertou isso em mim, porque no nosso primeiro dia dos namorados, eu fazia muito caderno para os meus filhos. Eu fazia os cadernos de escola deles, era assim, maravilhoso. Eu não faço dúvida. Era cada capa. E aí, quando os colegas dos meus filhos, as mães, né, viam aqueles cadernos, elas ficavam maravilhadas e já estava ali com o material todo pronto e queria que eu fizesse as capas dos filhos dela. Eu falei, gente, e aí eu comecei a fazer essas capas de caderno, né? Então era um hobby, era meu descanso, eu adorava ficar ali horas colando, recortando figuras, e aí virou um trabalho. Esse hobby virou um trabalho. Então eu descansava ganhando dinheiro. Então, que assim, coisa melhor que isso? O útil, né, com o agradável. E aí o Dudu me deu a primeira máquina de corte no nosso primeiro dia dos namorados. E ele falava assim, você sabe que tem uma máquina que corta isso? Que corta tudo sozinha? Porque eu cortava tudo na tesoura, tudo na mão. E aí eu não conhecia, né? O Dudu veio para me apresentar um mundo que parece que eu vivia numa bolinha sabe, assim, numa caixinha entre 4 paredes. E ele veio para me despertar, né? Esse olhar para o mundo, para que eu enxergasse realmente, né? Esse mundo bonito. E aí ele me deu essa máquina de corte, e aí essa máquina, nossa, eu fiquei com essa máquina lá um tempão. Eu olhava para ela, eu não tinha coragem de cortar. Mas aí um dia eu resolvi cortar e aí virou, né? Virou arte e luxo, fiz muitas festas, celebrei a vida de muitas crianças e também adultos, né? Fiz algumas festas para adulto. Hoje, né, o meu hobby é ver série, eu adoro ver série, eu adoro maratonar, eu brinco e falo assim que o domingo ele é inegociável para mim, é o meu dia, é o dia que eu descanso, mas eu só aprendi isso há pouco tempo, Renata, porque até então a minha vida era trabalho, casa, trabalho, e às vezes casa, eu tive que até abrir mão um pouco da minha casa, eu adoeci, né, trabalhando, e foi nesse adoecimento que eu pensei assim, opa, tá errado. Chegamos no ponto. Yara, eu queria chegar nesse ponto, eu estava tentando arrancar aqui de você, que você parece uma cebolinha, a gente tem que ir arrancando as camadas. Descasca tem casca, né? Então chegamos aí, nesse ponto, que eu quero alertar. Isso é um alerta também para quem está nos assistindo, né, de que o trabalho, ele é uma parte muito importante da nossa vida. Ele traz o nosso sustento. Eu, por exemplo, sinto uma realização profunda no meu trabalho. Então, assim, não é algo que eu posso tirar da minha vida, mesmo que eu precise com facilidade. Mas a gente tem que ter uma coisa chamada limite. E se a gente não coloca o limite em nós mesmas, ninguém coloca. É uma coisa incrível, sim, porque somos nós que temos que entender até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. E você aprendeu isso na dor, né, Yara? Como que foi esse processo? Tá? Você chegou a adoecer, a entrar em depressão. Como que foi esse processo para você? Renata, eu entrei em uma depressão profunda, em um burnout com um estágio muito avançado. Eu não conversava com meu marido, eu não conversava com a minha filha. Eu chegava em casa, eu deitava e, nossa, conversar ou escutar voz, televisão, rádio, som, era assim insuportável para mim. Eu só queria o silêncio. Então, realmente foi na dor, né? E isso já estava, além de afetar a minha casa, né, a minha família, além de afetar o trabalho, afetou a minha casa e a minha família. Foi onde eu decidi, quando eu percebi que eu realmente, né, precisava de ajuda, e essa força maior, ela veio do Dudu, foi ele que marcou a consulta para mim, ele falou assim, sua consulta tá marcada, é dia tal, você vai.
Só que eu já reconhecia, eu já estava naquele reconhecimento de que eu realmente precisava de ajuda. Então, que a minha história, né, sirva também para despertar isso em outras pessoas, que não precisa esperar a gota final, né? Às vezes a gente consegue, fazendo ali, interceptando no começo, é muito mais fácil, né? Um tratamento, você consegue um tratamento mais fácil, porque o meu tratamento está sendo longo, né? Não foi um tratamento assim que eu tomei uma medicação 15 dias e melhorei. O processo para minha família, para o Dudu e para a Cecília, foi muito difícil também, né? Graças a Deus eu tenho eles que me apoiam, que tiveram paciência comigo também, porque conviver com uma pessoa depressiva não é fácil, né? Nem eu me aguentava. Tinha dia que eu falava assim, gente, mas eu não tô me aguentando, né? Então foi muito difícil. Mas eu tive um apoio muito grande deles, principalmente, né, da minha família. Eu sei que eu posso contar, eu não sou de ficar indo muito na casa da minha mãe, dos meus irmãos, mas hoje, quando eu posso, né, eu sempre vou, eu gosto de estar junto com eles. Domingo passado, o Dudu quis ir para a casa dos pais dele, que é em Patrocínio. Eu falei assim, esse eu vou para casa, eu vou para minha família, eu vou ver a minha mãe, tem muitos dias que eu não vou, e eu vou para a roça, eu fico lá e assim, descanso. Então hoje eu consigo descansar. Hoje foi até engraçado, porque eu saí da farmácia, fui para casa mais cedo, me preparar, né, para o nosso podcast, deitei na cama e dormi. Ai, que delícia. Renata, eu dormi tanto, assim, eu apaguei tanto, que o Dudu entrou em casa com a moto, pegou o carro, saiu com o carro, eu não vi nada, sabe? Hoje eu consigo descansar. Eu não desligava, né? Então, eu não me permitia descansar, eu não me permitia sair mais cedo da farmácia, eu não me permitia ter esses momentos, sabe, para mim. E hoje eu já consigo, eu já tô bem mais leve, tô feliz. Graças a Deus. Eu fico muito feliz que você entrou nesse processo de cura, né? Porque eu falo que o autoconhecimento é vida. O autoconhecimento é vida, é a base de tudo. Então, a pessoa, quando chega no estágio desse que você chegou, ela não se autoconhece mais, ela perde, né? Ela perde algo que é difícil de ser resgatado. E eu fico muito feliz de você estar conseguindo se curar, achar lá nas profundezas, né, do seu ser, da sua essência, que tem uma vida maravilhosa, né, que nós estamos aqui de passagem sim, mas nós estamos aqui para sermos felizes. E a felicidade, ela é uma escolha. A felicidade, ela não é um sentimento como muita gente pensa, né? Então, que bom que você tomou essa decisão, que você pediu ajuda, que você entendeu que precisava, porque Deus nos fez seres sociáveis, né? Então, nós não nascemos para crescer sozinhos, nós não nascemos para viver sozinhos, e eu fico muito feliz com esse seu aprendizado, com essa busca pela sua cura interior, e que isso realmente fique, né, de mensagem para quem está nos assistindo hoje. Viu, Yara? Obrigada, com certeza. Foi um processo difícil, né? Parecia que não tinha fim, mas graças a Deus estou em tratamento, né? Ainda estou no processo, mas bem diferente do começo. Então, estou tomando medicação controlada, fiz soroterapia, estou em terapia. Então, assim, estou com a ajuda dos melhores profissionais. Graças a Deus, Deus encaminhou pessoas maravilhosas. E também, Renata, não foi só profissionais da saúde, né? Esse movimento, me conectar com você também, principalmente. Eu falo assim, gente, as pessoas têm esse poder de curar, né? Tem. Colo de mãe cura, eu falo, carinho de mãe cura, os amigos também curam. Então, estar próximo de pessoas assim, né, tão abençoadas como você, na igreja, né? Eu tive um suporte muito grande, graças a Deus.
um apoio, né, religioso, muito importante também, que foi essencial, fundamental. Eu falo assim, se eu agradeço, né, todas as pessoas, a minha família que me ajudou, que me apoia, mas se não fosse, né, a permissão de Deus, se não fosse por Ele, provavelmente não, essa Yara não estaria aqui desse jeito hoje. Por ele, dele, para ele, são todas as coisas, sim, né, Yara? Nós estamos caminhando para o fim desse bate-papo, que eu acho que foi muito enriquecedor, foi muito profundo. Espero que as pessoas tenham a oportunidade de assistir, agora, depois, daqui uma semana, daqui um mês, não importa, mas que essa mensagem alcance aí vários corações. Eu trouxe um presente para você, que é o meu primeiro livro, O Luxo Mudou, está autografado para você. Ai, eu vou colocar, olha, gente. Isso. Ai. Quero seu feedback, né? Sempre o feedback de pessoas inteligentes e maravilhosas como você. Olha para essa câmera aqui, Yara, deixa uma mensagem diante de tudo que a gente falou aqui hoje, uma frase, uma mensagem para esses maravilhosos que vão nos assistir. Então, quero agradecer novamente, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, agradecer primeiramente a Deus, que essa mensagem, que o que eu passei, né, sirva, né, de inspiração para alguém, seja na dor ou seja na alegria, né, do trabalho, porque eu me encontro no trabalho, eu não consigo me ver separada do trabalho, porque isso eu falo assim, que a bioativa, ela tem o símbolo do coração, né? Então, eu falo assim, é o amor, né, que eu tenho pelo trabalho, por aquilo que eu faço, pela minha família, por tudo que eu faço, né, por um brinde, tudo que eu faço eu coloco muito amor. Que vocês possam, né, sentir aí do lado de trás das câmeras, né, esse amor que cuida, que cura, que transforma, né, na vida de vocês. Amém, né? Finalizamos com essa delicadeza, com essa sutileza. A Yara é uma pessoa muito sutil, muito delicada. Tenha a oportunidade de conhecer a Bioativa. Quando vocês precisarem fazer as suas receitas, eu recomendo, façam na Bioativa, que vocês vão ter a certeza daquilo que foi prescrito, é exatamente aquilo que está ali para ser consumido. Amores, foi uma grande alegria estar aqui em mais um episódio do podcast Ascendentes. Quero deixar o convite para você deixar aí a hashtag SouAscendente nos comentários, para você assistir aos episódios anteriores, porque conversamos sobre uma gama de assuntos interessantes. Deixe o meu carinho, o meu beijo e até o próximo episódio.